Boa noite. Gente, já é noite. Segunda-feira, 15 de janeiro, 18 horas e 40 minutos. Gente, eu ia falar isso aqui no outro vídeo, mas acabou eu terminei assim porque acabou o espaço no meu celular, né? Agora eu vou gravar para vocês. Continuando, é um assunto do mesmo assunto referente às prostitutas do sistema, o experimento prostitutas do sistema, referente aos espíritos que estão falando, não a 1 metro, a 2, mas encostando a boca no buraco do ouvido desses homens, causando extremo desconforto de alma, extrema gastura, extrema angústia, onde esses homens têm literalmente fraturado dentes. Tamanha é a gastura, tamanho o desespero desses homens, tamanho é a gastura, tamanho é o nível de tortura e de gastura que ele causa no corpo desses homens. Agora eu vou falar para vocês, vou gravar para vocês, referente ao ouvido mesmo, o que esses espíritos estão fazendo, coisas que eu sei, tá, gente? Que eu sei e sei que foi o bolsonarismo que contratou, se utilizando desse experimento nojento, asqueroso das prostitutas do sistema, essas vadias, essas vagabundas que vocês contrataram para aliciar homens. Gente, quem não viu o vídeo Abusadora? Quem não viu, foi um excelente vídeo que eu gravei para vocês, viu? Vai lá e veja. Lá eu falo que essas mulheres vão pagar caro, viu? E aí eu faço uma reflexão. Naquele vídeo. Eu falo, por que será que o Brasil é um dos países, parece que é o país que mais tem feminicídio, que matam mulheres só pelo fato de elas serem mulheres? Por que os homens no brasileiro, eles cometem tanto feminicídio? Será que por que os homens brasileiros cometem tanta violência contra as mulheres? Não é porque será que o Brasil é o país onde mais mulheres fazem amarração amorosa e mais mulheres cometem violência espiritual contra homens? Antes do homem sentar a mão na tua cara, primeiro você, mulher, não cometeu violência espiritual com ele? Porque você contratar Exus e Pombagiras para seduzir um homem, você contratar íncubos e súcubos para ficar enfiando língua no ânus dele, língua no buraco da orelha dele, isso é agressão espiritual. Não é por isso que os homens brasileiros, inconscientemente, não andam sentando a mão na cara de vocês, mulheres, porque cometendo agressão contra vocês, porque primeiro vocês cometem, antes deles cometerem agressão contra vocês não cometem agressão espiritual contra eles, contratando espíritos para ficar enfiando língua no buraco anal deles, para ficar forçando a barra. Outro vídeo que eu gravei aqui, que é um excelente vídeo, é homenagem às prostitutas, onde eu elogio as prostitutas, que as prostitutas que realmente trabalham com serviço de prostituição, as verdadeiras, são muito melhores que as mulheres normais, porque tudo que os homens fazem para elas, fazem porque querem. Todo presente, todo o carinho que eles dão, e eles preferem muito mais conversar com uma prostituta, porque elas têm muito mais papo, um papo legal, um papo agradável, sem forçação de barra, do que esse bando de mulher mendiga, carente emocional. Vai lá, são 2 vídeos excelentes que eu gravei. Vai lá ver esse que eu também acabei de falar. Homenagem às verdadeiras prostitutas, as que realmente trabalham com serviço de prostituição. Vou ver se eu deixo o link. Procura aí, tá? Eu não vou prometer nada. Se pá, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Se não, você procura aí. Não tem muito tempo que eu soltei esses vídeos, não. Tá recente. Dá uma olhadinha aí que tá perto desse vídeo aqui, tá? Gente, então o que esses espíritos estão fazendo com esses homens, falando tão próximo ao buraco auricular, o orifício auricular, o orifício da orelha desses homens? Esses homens têm fraturado dentes, esses homens têm sido internados como loucos, nesse experimento bolsonarista nojento. Esses homens têm perdido a razão, têm perdido a mente,
Eles têm ido parar em manicômio, eles têm perdido, esses espíritos estão enlouquecendo esses homens. Depois eu falo sobre isso. Mas o principal que eu quero falar nesse vídeo aqui, o principal deste vídeo, o assunto deste vídeo é o seguinte. Gente, esses homens que têm dons espirituais, que são médiums ou que têm dons espirituais, você que é cristão, você entende melhor eu falando desse jeito, homens que têm dons espirituais, eles sentem na pele, a flor da pele, aqui ó, a flor da pele, muito mais esses espíritos, porque eles têm dons. E foi contratado esses espíritos contra eles. Sabe o que tem acontecido também, que eu ia falar no outro vídeo e não consegui falar? Esses homens não têm ouvido basicamente mais nada quando esses espíritos estão atacando eles com mais violência. Quando esses espíritos falam como se fosse uma pessoa viva ao pé da orelha deles, encostando o lábio espiritual do espírito no buraco da orelha desses homens vivos, no pé do ouvido aqui, ó, no pé do ouvido do homem, mas principalmente encostando o lábio espiritual, fazendo esse homem ter extremo desconforto e gastura, e uma gastura que você não consegue tirar. Quando esses espíritos estão atacando com palavras e atacando o ouvido desses homens, o ouvido, porque as partes públicas eu já falei aqui, orifício anal, o próprio pênis, eles fazem tudo, sexo anal, fazem boquete, fazem sexo oral, fazem tudo, boquete, tudo. Mas quando eles estão atacando o ouvido desses homens, porque, gente, esses ataques, presta atenção, não são ataques, geralmente eles atacam de uma vez todos os lugares desses homens. Quando eles estão atacando o ouvido, eles também estão atacando o pênis, eles também estão atacando o ânus desses homens. Eu vou falar as palavras aqui porque não adianta. O YouTube, por mais que eu tento, o YouTube sempre ele fica tarjando meus vídeos para ser assistido por pessoas maiores de 18 anos que esteja logado. Então, quer saber? Eu vou falar o que eu tenho para falar aqui. Vou falar as palavras. Esses espíritos ficam atacando. Então, assim, eles estão ao mesmo tempo atacando o ouvido desses homens e atacando o ânus, atacando o pênis, chupando o pênis, dando linguada no ânus. Ok, isso aí eu já falei. Mas não é uma coisa que acontece em tempos diferentes, acontece no mesmo tempo. Esse homem não fica sem saber o que fazer e é basicamente 24 horas por dia. Mas quando eles estão atacando, a questão é, eles atacam com mais violência ou não determinada parte do corpo. Quando eles estão atacando com mais violência o ouvido, a audição desses homens, o órgão ouvido, esses homens basicamente não ouvem mais nada. Eles só ouvem os espíritos. Tá vendo esse grilinho tocando? Quando os espíritos estão basicamente gritando, essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. Os espíritos, gente, não é um espírito falando com pornografias e tudo que eles falam, que nem eu falei no vídeo passado, toda palavra que eles falam é em tom extremamente sexualizado. E não só falando, mas eles fazem de tudo para que cada palavra, para que cada sílaba, para que cada letra tenha um tom extremamente sexualizado, mas principalmente tenha um tom que vai causar extrema gastura. A questão não é nem falar extremamente sexualizadamente, é causar extrema gastura. Então eles fazem um jogo com a boca espiritual deles, onde eles falam sempre como se estivesse babando, como se estivesse salivando, como se estivesse falando e ao mesmo tempo fazendo sexo oral. Imagine uma pessoa com um pênis na boca fazendo um sexo oral. Meu filho, vê vídeo pornô aí para você tentar imaginar. Mas imagine uma pessoa que esteja com um pênis dentro da boca, fazendo sexo oral em um homem e ao mesmo tempo falando com você. Então esses espíritos, eles falam as palavras
Mas qualquer palavra que eles falam, tudo é extremamente sexualizado, mas para causar extremo desconforto, gastura. Então o espírito está lá falando, mas é um jeito assim que parece que a boca do espírito tá com um pênis dentro da boca, e não só com um pênis, que ele está fazendo um sexo oral, e ele está falando com você com um pênis dentro da boca. Então ele fica falando. Gente, é uma coisa horrível. E aqui, tudo para excitar sexualmente esses homens, mas principalmente, a questão não é nem exatamente excitar, a questão é causar extrema gastura, a ponto do cara trancar a boca assim e fraturar o dente. Isso está acontecendo com esses homens. Mas voltando ao tema desse vídeo, gente, esses homens não ouvem mais nada. Tá vendo esse grilo? Ó, não sei se vai sair no vídeo, hein, no áudio. Espero que saia, ó. Tá começando a anoitecer, é 18 horas, quase 19. Aí é a hora dos grilinhos começar a cantar. Ó. Tá vendo? Eu tô nessa chácara aqui, tomara que saia no áudio. Quando esses espíritos estão atacando esses homens não ouvem nenhum grilo cantando, não ouvem um passarinho cantando, não ouve o barulho de um carro, não ouve o barulho de uma moto. Talvez ouça um barulho de uma moto, que moto é mais barulhenta, né? Mas os carros hoje em dia são silenciosos, não fazem barulho. Quase não se vê carro barulhento mais hoje. Não ouve o barulho das outras pessoas falando. Gente, esse é o relato que eu tenho para falar para vocês. Eles só escutam os espíritos falando. A boca espiritual deles, geralmente, extremamente molhada de saliva espiritual lá, sei lá que diacho que é, que a saliva deles, que a boca deles é extremamente molhada, e toda sílaba que eles falam causa uma gastura de uma boca extremamente, de um lábios extremamente molhado, que fica fazendo barulhinho de lábios molhados para causar gastura. Quando eles estão falando, fazendo essa tortura, causando extrema gastura nesses homens, e eles não falam alto, e eu sei que muitas vezes eles não é falar baixo, eles falam baixo. Esses espíritos sussurram, eles falam, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles sussurram. E esse sussurrar dele também é com voz extremamente sexualizada. Então esses espíritos, eles sussurram, eles assoviam no ouvido desses homens, assoviar. Eles assoviam, eles sussurram, não sei o que, não sei o que, não sei o que, com voz extremamente sexualizada. Eles falam em tom normal, mas muitas e muitas vezes esses espíritos falam alto, extremamente alto, e muitas vezes esses espíritos gritam no ouvido desses homens. Então eles fazem de tudo, sussurram, falam em tom normal, falam em tom alto e falam e gritam. Sussurram, falam em tom normal, falam em tom alto e falam e gritam. Quando eles estão falando em tom extremamente alto, ou quando eles estão gritando, quando eles estão falando em tom extremamente alto, ou quando eles estão gritando, que ainda é um nível acima, mas geralmente eles não gritam, geralmente eles falam em tom extremamente alto. Não, a sensação que esses homens têm não é que o espírito está ali, é que o espírito está aqui, ó. Não é que o espírito está lá, ou que o espírito está aqui, ou que o espírito está aqui. Não, o espírito está aqui, ó. Está aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. O espírito está aqui, ó, falando. O espírito está aqui, ó, falando no buraco do ouvido desses homens. Gente, isso é um perigo. Esses homens podem sofrer um acidente. Pode estar acontecendo algum perigo de algum animal. Um perigo, sei lá, meu irmão. Imagina aí qualquer situação que você possa imaginar. Um ladrão chegando. Sei lá, qualquer coisa que esses homens precisam ter os seus ouvidos e ele não tem os seus ouvidos. O seu sentido da audição está sendo roubado por esses espíritos. Que literalmente esses homens não ouvem mais nada. Esses homens não conseguem trabalhar. Esses homens não conseguem trabalhar. Esses homens não conseguem trabalhar mais. Esses homens não conseguem estudar.
esses homens não conseguem fazer mais nada, e aí que alguns deles estão indo parar no manicômio. Outros não vão para o manicômio, mas eles não conseguem fazer mais nada na vida. Porque, meu amigo, se você não consegue ouvir, você só tem ouvidos para aquele espírito falando. E quando eles estão te atacando com mais ênfase, é aí que você não ouve mais nada mesmo, nem um grilo cantando. Eu tenho relatos, gente, relatos de que esses homens estavam envoltos numa multidão de pessoas. E o espírito falava tão alto, ora gritava, ora falava. E não é um espírito, meu irmão, você que está me ouvindo. Minha irmã, você que está ouvindo, não é um espírito. São mais ou menos uma meia dúzia, uns 3 íncubos masculinos, íncubos e súcubos, uns 3 masculinos e uns 3 femininos. Diz que é uma multidão de espíritos falando no ouvido desses caras. Falando alto e às vezes berrando. Às vezes berrando, às vezes falando alto. Quando estão sussurrando ou falando normal, o sussurro também causa gastura, mas ele ainda ouve. Falar normal causa gastura, eles ainda ouvem. Agora, quando eles estão falando extremamente alto ou quando eles estão gritando, esses homens não ouvem mais nada. E aí que está o perigo. Além da extrema gastura que esses espíritos causam nesses homens, da gastura extrema ao ponto desses homens serrar o maxilar superior, sei lá como é que fala, os dentes de baixo, a arcada dentária de baixo com a arcada dentária de cima, ao ponto dele trancar com tanta força e chacoalhar a cabeça assim, e serrar os dentes, e fraturar seus dentes, tamanho nível de gastura que esses espíritos causam. Além da extrema gastura está o perigo desses homens sofrerem um acidente, pegar o carro para dirigir, ele não tem mais ele não tem mais o senso da audição. Ele perdeu o senso da audição normal. Ele só ouve aqueles espíritos. Mas por quê? Porque o espírito só faz ele ouvir eles? Não. Não é que o espírito tem o poder. O espírito faz assim. Aí sai uma magiquinha assim. E o espírito só ouve. E aquele homem só ouve a voz dos espíritos. Não. É porque é uma consequência natural. Se você colocar uma pessoa com os lábios dela grudados no buraco do teu ouvido, falando alto ou berrando, você pode estar no centro da cidade, com o carro passando, com um monte de gente ao teu redor. Você não vai ouvir os carros, você não vai ouvir as pessoas, você só vai ouvir aquela pessoa falando extremamente alto no buraco do teu ouvido, ou aquela pessoa gritando, você não ouve mais nada. Além da extrema gastura, da tortura psicológica, do extremo sofrimento de alma, de mente, da extrema tortura de alma, ligou as luzes, anoitece, liga as luzes aqui, da extrema tortura de alma, da extrema tortura da mente desses homens, ainda tem um perigo, porque o sentido da audição desses homens muitas vezes estão sendo roubados, muitas vezes estão sendo roubados por esses espíritos, o sentido da audição. Se o cara pegar um carro, ele precisa da audição, gente, não é só a visão para dirigir, não. Ou mesmo se o cara tá andando de a pé, pedestre, ele precisa da audição mesmo na calçada, ele vai atravessar, não é só da visão que o cara precisa, não. Então esses espíritos estão causando risco de acidente, risco de morte, risco de ter um perigo acontecendo ali. Epa, todo mundo correu. O cara ali foi assaltar a lojinha ali da frente, todo mundo correu. E o cara que está sendo assediado por esses espíritos, ele não vai correr, porque ele não ouviu o que a multidão está falando, que ele só ouve esses espíritos malditos. Porque os espíritos estão roubando o sentido, o senso da audição do cara. Porque eles ficam com a boca, os lábios espirituais deles, grudado no buraco do ouvido, buraco no orifício auricular desses homens. No pé da orelha. Um lábio espiritual quente, molhado, para causar excitamento sexual, para o cara ficar de pau duro, basicamente 24 horas por dia, para ficar de pau duro. Mas além disso, de causar essa reação no corpo físico dele, não só para deixar o cara de pau duro 24 horas por dia,
Mas para também causar extremo gastura, desconforto, ficar pau duro. Pau duro é o de menos, meu amigo. Ficar de pau duro 24 horas por dia é o de menos. Tem gente aí que é louco para que isso aconteça. Tem gente aí que compra Viagra, paga caro, faz cirurgia. Tem gente... Tem gente que adoraria ficar de pau duro 24 horas por dia e não consegue. Ficar de pau duro é o menos, é o menor dos males, meu amigo, minha amiga. Ficar de pau duro, quer dizer, se você está na igreja, não é legal, né? Se esses homens, se alguns deles forem cristãos, tá lá no meio da igreja, no meio do culto, de pau duro, lógico que causa um desconforto social. O cara ficar de pau duro vai causar um desconforto social. Mas isso aí é o de menos. O pior é a tortura de alma, a extrema gastura que esses espíritos causam por estar com sua boca grudada no orifício auricular desses homens, com lábios molhados, espirituais, e lábios quentes. Excitando esses homens 24 horas por dia, durante o sono, dormindo e acordado. Acordado, dormindo. Manhã, tarde, noite, madrugada. Os 4 períodos, 24 horas por dia. Não tem descanso, meu amigo. Não tem descanso, minha amiga. E fora o perigo que esses homens estão correndo por ter o seu senso, o seu sentido da audição roubado deles, muitas vezes. Aí, quando esses espíritos, de alguma maneira, cessam o ataque mais forte ao ouvido desses homens, esses homens voltam a ouvir o mundo, ao carro, a buzina do carro, se tá, sei lá, um perigo que está acontecendo ali, se ele está no meio do mato, um perigo que está acontecendo ali no meio do mato, um barulho que ele poderia ter tido a precaução, se ele tivesse com o ouvido normal, mas a sensação do ouvido dele foi roubado, o sentido, aí ele volta a ouvir o mundo. Gente, isso é muito grave. Vocês bolsonaristas, vocês vão pagar um preço caro, porque vocês são os nazistas brasileiros. O nazismo, bolsonarismo é o nazismo brasileiro. Assim como os nazistas alemães. Isso é fato histórico, é só você deixar de ser burro e pesquisar. Os nazistas alemães contrataram espíritos trevosos para ajudar eles a ganhar a guerra. E os espíritos trevosos passou um monte de tecnologia para eles que nem a Rússia, nem Estados Unidos, que era a maior potência na época de tecnologia, tinha. E a Alemanha tinha. Era míssil transcontinental, a corrida do espaço, os Estados Unidos só ganhou porque os cientistas alemães foram trabalhar nos Estados Unidos. E esses cientistas foram orientados, receberam orientação das trevas. Meu amigo, não pensa você que os espíritos trevosos são burros não, viu? São jegue não. Eles são inteligentíssimos, tá? E eles sabem de matemática, eles sabem de física, sabem de química. Não é à toa que eles fazem toda essa manipulação espiritual aí. Que eles, sendo espíritos, eles conseguem fazer os homens sentir a sensação de que tem alguém transando com eles, de carne e osso, e até mesmo o peso. Alguns deles sentem o peso, como se fosse um corpo deitando em cima deles. A temperatura, que esses espíritos, eles são inteligentes, eles manipulam as coisas. E então vocês, bolsonaristas brasileiros, vocês vão pagar caro. Assim como os nazistas alemães pagaram e vão pagar ainda caro nas mãos de Deus, por eles terem feito o Holocausto e ter feito experiências nazistas anti-humanitárias em seres humanos, vocês bolsonaristas, vocês vão pagar caro por tudo que vocês estão fazendo com esses homens. E não adianta você, bolsonarista, falar, eu não fiz, eu não concordei. Meu amigo, se você era nazista na Alemanha nazista, não tem choro nem vela. Você era nazista. Você recebia todos os benefícios que o nazismo podia dar. Assim como vocês bolsonaristas estão aí trancados dentro das suas casas, recebendo todo o benefício que esse sistema nojento proporciona para vocês, em detrimento da desgraça de outros homens. Vocês, bolsonaristas, vocês vão pagar caro na mão do Deus Todo-Poderoso, viu? Assim como os nazistas não podiam falar da Alemanha, que
Eles não tinham culpa do sangue judeu, nem dos experimentos, nem do campo de concentração, nem dos crematórios, de todo o horror que os nazistas aprontou com os judeus. Vocês bolsonaristas não vão ter desculpa perante Deus, porque vocês estão sabendo o que está acontecendo. Então é isso, galera.